Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é terça-feira, da segunda semana do tempo comum, e o Evangelho que ouvimos na missa de hoje é retirado do capítulo 2 de São Marcos e relata um acontecimento da vida de Jesus. Diz que Jesus passava através das searas num dia de sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Então, alguns fariseus disseram a Jesus: "Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido." Então Jesus responde-lhes com o que fez David quando sentiu necessidade e fome, etc. Né? Mas eu queria aqui centrar-me, e depois termina com dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Eu queria aqui centrar-me nesta meditação nestas palavras. Parece que os fariseus estão a defender uma lei que Deus pôs, né, de não colher espigas ao sábado. Não era bem assim, mas era de cuidar o descanso sabático. Né? Mas claro, eles estão a olhar para a letra da lei, que nem dizia isto concretamente, e estão-se a esquecer do espírito da lei. O objetivo do descanso sabático era precisamente dar louvor a Deus, né? Não era encher a vida de normas que oprimem, digamos assim. Né? O sentido da lei, sobretudo da lei de Deus e também das leis humanas justas, é indicar-nos o caminho do bem, não é ficarmos apegados à lei. Não sei, pensava agora num exemplo. Nós sabemos que devemos parar no sinal vermelho e andar no sinal verde, mas é evidente que se paramos no sinal vermelho e está vermelho há mais de 5 minutos, há 10 minutos, estão os carros todos a buzinar atrás de nós, os sinais estão estragados, é evidente que essa lei não se aplica. E se está um polícia a dizer que nós temos que avançar, nós temos que passar por cima de uma lei, cumprir a outra, obedecer ao polícia, porque percebemos que o sentido da lei não é parar no sinal vermelho. O sentido da lei é precisamente a ordem do trânsito. Para isso é que essa lei está, para promover a ordem do trânsito. Pois a lei de Deus está para promover o bem do ser humano. O descanso sabático está, o descanso dominical, para que nós possamos louvar a Deus, para que possamos ver a caridade, etc. Se nos centramos na lei e esquecemos o objetivo da lei, podemos atuar deste modo fanático dos fariseus, que ouvimos no Evangelho de hoje. Por isso, Jesus revela o verdadeiro sentido da lei. A lei não é um fim em si mesma, mas existe para ajudar o homem a viver e não para o oprimir. Existe para ajudar o homem a viver de acordo com a sua natureza. Né? A lei de Deus sempre nos indica aquilo que está de acordo com a nossa natureza. Pelo contrário, os fariseus absolutizam essas normas humanas e aplicam regras sem olhar para as pessoas concretas. Né? Não querem lá saber da pessoa. Pegam na lei e esfregam a lei na cara da pessoa. Atenção que isto pode parecer que não nos pode acontecer, mas não é bem assim. Às vezes com o espírito crítico, às vezes esta pessoa não está a cumprir a lei, não está a fazer como estão indicadas, não está, e podemos consentir nisto e às vezes não percebemos o contexto em que a pessoa está a atuar, estamos a julgar intenções que a pessoa não tem, às vezes não sabemos todos os dados pelo qual a pessoa atua assim ou atua assado. Existem leis no cristianismo, na vida cristã, que chamam-se absolutos morais, que nunca se podem passar, nunca se pode fazer algo mau para obter um bem, nunca se pode fazer algo que está proibido, digamos assim, porque nunca é caminho para Deus. Mas atenção, o cristianismo, a mesma que defende que há coisas que estão bem ou coisas que estão mal, depois também nos diz que temos ter uma profunda compreensão com os outros e não podemos aplicar a lei a seco. Temos que perceber o contexto da pessoa e temos que procurar que a pessoa perceba o bem que a lei defende. Evidentemente, isso chama-se formação, a formação das pessoas, cuidar da nossa formação e perceber porque é que eu vou à missa ao domingo. Eu não posso dizer, eu vou à missa ao domingo porque o meu pai me disse para ir à missa ao domingo, a minha mãe, o seu padre lá na igreja disse para ir à missa ao domingo e eu vou por tradição. Não, eu tenho que perceber o que é missa, tenho que perceber a grandeza do que está presente na missa, para então entender esta lei de que estou obrigado a ir à missa aos domingos. Né? Mas também, ao mesmo tempo, também percebo que se estou doente e não posso sair de casa,
estou dispensado desta lei. Está bem? Estou dispensado desta lei porque não posso cumprir digamos assim, porque estou doente. Tá bem? Estou dispensado da lei. Claro que se visse somente a lei em si, esquece que há leis que admitem dispensa. As outras não, porque são absolutos morais, como já disse antes. Mas pronto, mas o interessante é perceber que nós temos que desejar o bem das pessoas e não confrontá-las com a lei, como fizeram aqui os fariseus, sem preocupar-se com o bem das pessoas. Né? Estar com Jesus gera essa liberdade interior, né? E os discípulos sentem-se à vontade, aceitam o que a terra lhes oferece, sabem que tudo fazem sob o olhar do Mestre e sabem que se o Mestre não lhes diz nada é porque aquilo que estão a fazer está bem, né? Estão com fome e tomam as espigas, digamos assim, né? E não... e de acordo com o sentido amplo da lei, não estão a faltar ao descanso sabático por esse motivo. Né? E podemos imaginar essa alegria de Jesus, que os vê simples, livres, sem medo de atuar, sem medo também de se enganarem, se for o caso, serem corrigidos, porque nós temos que atuar também dentro da lei com esse espírito de liberdade interior. Né? A lei, a fé vivida com Jesus não rouba a alegria, não tira a espontaneidade, não apaga o gosto pelas coisas simples, não somos máquinas de cumprir leis, mas somos pessoas que querem amar a Deus e que sabem que para amar a Deus é preciso cumprir a sua lei, interiorizando-a, percebendo o sentido que ela tem. E por isso não basta simplesmente que eu vá à missa, aliás, de qualquer modo, uma pessoa, aliás, quando percebe a grandeza da missa, não lhe passa pela cabeça pensar até quando é que eu posso chegar atrasado à missa que ainda vale. Estão a ver o absurdo? Então a pergunta própria de uma pessoa legalista, né? Eu percebo que não tenho que ir à missa, somente tenho que me deixar transformar pela missa, né? E tenho que assistir à missa, pois entrando evidentemente em sintonia com Deus Nosso Senhor e percebendo o que está a acontecer e claro que é um mistério, como é que o sacrifício de Cristo na cruz se torna presente de modo sacramental, mas isso é a missa, não é? E sou consciente de onde estou, então... Claro, não cumpre a lei, mas cumpre a lei com gosto. Nós conhecemos pessoas, muitos daqueles que me ouvem neste momento, até vão à missa durante a semana, às vezes até todos os dias, muitos de nós, né? Eu, o sacerdote, celebro a missa todos os dias, etc., excepto que esteja doente, né? Mas, e de facto, uma pessoa, não é uma coisa pesada, é uma lei que nos liberta, né? Porque nos ajuda a estar perto de Deus. E por isso é importante que vejamos o sentido, né, que tem essa lei. Às vezes pode custar um bocadinho, mas o habitual é que se a pessoa é piedosa e se empenha, pois as leis as cumpre por amor a Deus, por amor ao próximo. Mesmo que custem, mas cumpre-as num contexto de liberdade, né? Porque quando o tema é, às vezes, quando custa-me viver alguma lei, alguma coisa que sabemos que Deus me pede, temos que pensar, Jesus, faço isto por amor a ti, e se digo isto, então, mesmo que faça algo que custe, faço com liberdade, faço por amor, é algo que me santifica. Se fizesse somente por cumprir, mas sem o amor a Deus, sem o amor ao próximo, então evidentemente podia estar a cumprir exteriormente a lei, mas não teria a cumprir a lei interiormente, que é o mais importante em primeiro lugar, cumprir interiormente, entre outras coisas, porque a primeira lei é de amar a Deus sobre todas as coisas, digamos, com todo o coração, com todas as forças, etc., por um amor a Deus em primeiro lugar. Né? Seguir Cristo implica às vezes rever critérios, questionar julgamentos rápidos, colocar as pessoas antes das leis. O cristianismo nos insiste nesta ideia. Aliás, há uma passagem do Evangelho, que não é esta, mas é aquela daquela mulher apanhada em flagrante adultério, que aparece no capítulo 8 de São João, e os fariseus dizem, Moisés me mandou apedrejar-te às mulheres, tu que dizes? E Jesus não diz que o adultério está bem, está mal. Né? E no final dirá à mulher, ninguém te condenou, eu também não lhe condeno, vai, não voltes a pecar. Mas ao mesmo tempo nos revela que, ainda que o que está mal, e essa lei é um caso de um absoluto moral, não se pode cometer adultério por nenhum motivo, digamos, não há nenhum motivo que leve uma pessoa a atuar assim e pensar que está a atuar bem, mas ao mesmo tempo as pessoas que se enganam merecem a compreensão, a fraqueza humana merece a compreensão, porque nós somos conscientes, como Jesus diz, aquele de vós não tem nenhum pecado que atira a primeira pedra. Então, Jesus nos pede esse coração misericordioso, perceber a lei, mas ao mesmo tempo depois também perceber as pessoas, as suas circunstâncias e não julgar. Só Deus pode julgar.
né? Porque só Deus tem todos os dados, digamos assim. Nós temos de dizer à pessoa, isso está bem, isso está mal, mas com essa atitude compreensiva, como Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados, com a mesma medida com que medides, sereis medidos. O bem está bem, o mal está mal, mas eu tenho que te pedir, Jesus, esse coração misericordioso de não julgar o próximo, e se noto que o próximo se engana, pois com caridade, corrigi-lo, com caridade, como quem quer o bem. Corrigir uma pessoa para que ela melhore não é a mesma coisa que esfregar a verdade na cara da pessoa. Às vezes parece que há cristãos que vão por aí esfregando as leis, às vezes leis boas, na cara dos outros que não as cumprem, né? E depois estranham que os outros reajam mal. Ora, aí estamos a atuar como os fariseus que aparecem na passagem do Evangelho de hoje, né? Por isso, olhamos para Maria. Ela viveu sempre atenta à vontade de Deus. Ela cumpriu todas as leis por amor, né? Com uma grande liberdade interior. Pois pedimos a Nossa Senhora esse coração simples, essa fé alegre e uma liberdade interior que nos leva a amar mais e melhor. E a não esquecer que, por um lado, o que está bem, o que está mal. E é verdade que temos que chamar ao bem, bem e ao mal, mal. Não podemos deixar que entre o relativismo moral. Mas, por outro lado, as pessoas que se enganam merecem sempre compreensão, merecem sempre misericórdia, porque o ser humano é frágil, cada um de nós é frágil. E por isso Deus nos pede, Deus por um lado é misericordioso connosco e nos pede que sejamos misericordiosos com os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.